Araceli Cabreira Crespo. A menina de 8 anos foi abusada sexualmente e assassinada em maio de 1973. O crime completa hoje 39 anos e a morte de Araceli chocou os capixabas. O caso acabou arquivado pela Justiça e a menina se tornou um símbolo nacional contra a violência infantil. A gente vai relembrar agora essa história numa reportagem que foi feita em 1993, quando o processo foi arquivado. Araceli Cabreira Crespo desapareceu no dia 18 de maio de 1973, depois que saiu da escola São Pedro, na Praia do Suá, às 4h10 da tarde. Ela foi encontrada 6 dias depois. Estava morta e com o corpo em decomposição nesse matagal ao lado do Hospital Infantil, na Praia do Canto. Começava aí o mais misterioso crime já praticado no Espírito Santo. O assassinato de Araceli teve ingredientes que chocaram todo o país. Era uma criança com menos de 9 anos que cursava o primário e foi morta por asfixia mecânica feita pela mão do assassino. Os principais suspeitos eram de 2 famílias ricas e tradicionais aqui no Espírito Santo. O crime virou um livro e a investigação se transformou num processo de 35 volumes e 8.000 páginas. O processo teve idas e voltas. Mais de 300 testemunhas foram ouvidas. Os principais suspeitos apontados pela polícia foram os comerciantes Paulo Constantin Elau, Dante Brito Michelini e o pai dele, Dante Barros Michelini. Eles chegaram a ser presos em 1977. Em 1980 foram condenados. A sentença foi anulada pelo Tribunal de Justiça e o processo passou para o juiz Paulo Copolillo. Ele gastou 5 anos para estudar o processo, escreveu uma sentença de 700 páginas e absolveu os acusados por falta de provas. Dante de Barros Michelini diz que nem conheceu Araceli e que foi vítima de autoridades públicas que se autopromoveram. Aí houve o interesse de pessoas, né, em que não fosse investigado a realidade, aprofundado os depoimentos que já tinha, e sim manter nós na onda, porque assim livrava a responsabilidade de outros prováveis culpados. Aos 20 anos, o caso está para ser arquivado. Não haverá mais punição, nem mesmo que o culpado confesse. Bom, essa reportagem então foi feita há quase 20 anos, quando foi arquivado o caso Araceli. O crime completa 39 anos e o dia da morte de Araceli se transformou no Dia Nacional de Combate à Violência Sexual Infanto-Juvenil. Hoje a data vai ser lembrada mais uma vez. Álvaro Zanotti é quem tem as informações para a gente. Álvaro. Mário, estou aqui com a juíza Janete Pantaleão, ela que é juíza da Infância e Juventude da Serra. E a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar a respeito de todos esses casos. É óbvio que a Justiça tem uma dívida com muitas dessas vítimas de violência, né, doutora, que ficaram para trás. Como correr atrás de tentar minimizar esses impactos aí para o futuro? Então, a partir dessas denúncias, dessas violações graves dos direitos, especialmente das crianças e dos adolescentes, os municípios têm formado rede de atenção à criança e adolescente. Lá na Serra nos reunimos mensalmente. Aqueles casos graves são imediatamente encaminhados à delegacia, os agressores ou supostos agressores à justiça. Todos nós nos empenhamos para que esses processos sejam céleres. Hoje um processo que envolve uma violação grave dos direitos da criança, ele não dura mais do que 1 ano. A criança ela é protegida imediatamente, ou o agressor é retirado de sua residência, ou a família ela é acolhida pela comunidade, pela justiça, pela polícia. Enfim, nós temos o Disque 100, as pessoas estão mais conscientes, elas estão denunciando mais, porque elas estão confiantes mais no sistema de justiça. Então, 39 anos depois da Araceli, hoje nós vemos uma outra realidade. Casos como esse talvez não passariam em branco. Com certeza, porque a população consciente e com mais confiança no aparelho judicial, no sistema de justiça, tem dado essa resposta e muitos casos estão sendo evitados e muitos ainda minimizados com a denúncia precoce. Agora, como é que está a estrutura de atendimento a essa criança? Ainda precisa melhorar muito? Por exemplo, polícia. Nós temos apenas uma delegacia de proteção à criança e adolescente na Grande Vitória. O equipamento policial ainda é deficitário, precisa ampliar o quadro, capacitar melhor as pessoas que trabalham na rede de atenção, não só os policiais, mas as pessoas que trabalham no CRAS, no CREAS, na Justiça, no Conselho Tutelar, os professores, que são os primeiros a ter contatos com essas crianças, poder identificar
como o comportamento dela está em desacordo, né, com o comportamento normal. Então, com a capacitação dessas pessoas, certamente a violação vai ser minimizada e até evitada que aquela agressão ocorra. Tá certo, doutora. O Mário tem uma pergunta para a gente no estúdio, Mário. É exatamente sobre o que a doutora acabou de dizer. Como é que a gente pode perceber, doutora, que a criança pode estar sendo vítima de uma monstruosidade, assim, de um abuso sexual? O que muda no comportamento da criança que facilmente a gente identifica? Olha, a criança muito pequena, ou ela fica muito introspectiva, ou ela fica muito agressiva. As pessoas que têm contato normalmente com essas crianças é observar esse comportamento, e é uma mudança radical. Então, os professores que têm aquele contato diuturno com aquela criança ou adolescente conseguem já fazer alguma avaliação. E muitos casos que chegam à justiça é através dessa instituição escolar. A senhora que tem vivência direta com essas crianças, como essas crianças chegam até a senhora? Elas normalmente conseguem falar sobre o ocorrido ou não? Como elas se comportam? Muitas vezes elas se comportam de maneira introspectiva, ficam deprimidas. É muito triste ver uma criança de 2, 3 anos de idade deprimidas em razão dessa violência que é sofrida dentro de casa. De todas as violências que uma criança pode sofrer, a sexual é a pior delas, porque ela deixa marcas e, se não for imediatamente socorridas, superadas, isso vai levar para o resto da sua existência. Tá certo, doutora. Para a gente finalizar, hoje vai ser realizado uma série de debates no Tribunal de Justiça a respeito do tema. O que vocês pretendem avançar nesses debates? Então, às 14h30, estaremos no Tribunal de Justiça. Vai ter uma psicanalista que vai falar sobre essa violência, como detectá-la, pessoas ligadas ao cuidados com a vítima, né, a doutora Margarita, do Pavives, psicólogos, assistentes sociais, e vamos levar dados também dessa violência. Alertar donos de hotéis, de motéis, taxistas, de que não sejam contribuintes para que pessoas violem esses direitos, principalmente das crianças. Qualquer um pode participar? Todos, vai ser aberto ao público. Tá certo, doutora, muito obrigado. Bom dia para a senhora. Obrigado pela disposição de mais uma vez comparecer aqui ao Bom Dia para nos dar essas informações. Mário. Álvaro, só para encerrar, a doutora disse que quem quiser denunciar, é o Disque 100, se eu não me engano, ela falou isso. Como é que denuncia, assim? Para onde a gente liga? Qual que é o telefone, doutora? Para quem? Para onde a gente pode ligar? Bom, temos várias opções. O Disque 100 é um telefone público, é um telefone que não tem identificação do seu denunciante. A Polícia Militar, se for emergência, Conselho Tutelar, Justiça, enfim, gente, são muitas áreas de atuações hoje da criança. Suspeitou-se, denuncie. A investigação geralmente é sigilosa e a pessoa não vai ser identificada. Só para deixar claro que para quem está em casa, é só pegar o telefone e discar 100 100. É uma ligação gratuita. Quem atende? A Justiça? Quem atende é o Ministério da Justiça e é encaminhado imediatamente àqueles estados, municípios que forem os receptores da ligação. E a senhora então também disse que a ligação pode ser feita para a polícia, né? No 181 pode também receber esse tipo de denúncia. E o 190, que é imediato, se a agressão estiver ocorrendo naquele momento. Tá certo, doutora. Mais uma vez, muito obrigado, Mário. Tá bom, Álvaro. Tudo muito bem explicado e esclarecido.